Então vamos lá, o que é ser refém? Eu fui até procurar o significado da palavra ser refém do consultório, porque é uma frase que eu escuto bastante dos dentistas que estão comigo nas redes sociais. Carla, eu não sei o que fazer, eu me sinto refém do meu consultório. Então, ser refém é se submeter a alguma situação contra a própria vontade, esperando que algo de positivo aconteça. Então, a pessoa que é refém, ela está numa situação que ela não gostaria de estar. Tá? Contra a vontade dela. Se pudesse, não estaria ali naquela situação. Mas sempre esperando que a troca por aquela posição de refém seja positiva, que venha algo de positivo disso. Então, como é que o cirurgião dentista, sendo refém do seu consultório, e eu vou aqui trazer 3 situações, pela minha experiência, de tanto lidar com dentistas, com realidades diferentes aí dentro da odontologia, são 3 situações em que o dentista se encontra como refém no seu consultório. E aí você vai poder avaliar se você está inserido em uma dessas situações, tá? Mas, primeiro, a pessoa que é refém, ela espera algo positivo em troca. O cirurgião dentista que é refém do seu consultório, que ele se sente preso ali, ou porque está atendendo demais, está trabalhando muito, ou porque está ganhando pouco, né? Eu vou falar sobre isso. O que é que ele, no fundo, espera que aconteça? Tem esperança que aconteça. Ele espera que aquela situação mude, que algo aconteça e que aquela situação negativa se reverta para algo positivo, como, por exemplo, ter uma agenda cheia, como, por exemplo, poder cobrar valor justo pelos tratamentos sem precisar dar desconto, como, por exemplo, deixar de atender convênios e atender só pacientes particulares. Só que o dentista espera isso. Ele gostaria que isso acontecesse no seu consultório ou na sua clínica. Só que, na grande maioria das vezes, ele fica esperando isso acontecer. Ele pratica o famoso marketing de todos os santos. O marketing de todos os santos é quando o dentista fica esperando o paciente chegar, esperando o paciente ligar ou mandar um WhatsApp, esperando o paciente querer fechar um tratamento com o dentista. E não faz nada nessa direção. Não sabe que ação fazer, não sabe o que fazer, fica perdido. Então, o dentista que é refém, quais são as 3 situações em que o dentista pode se encontrar refém dentro do seu consultório? Vamos lá. A primeira situação é quando ele atende muito convênio, trabalha demais. Então, é o dentista que tem agenda cheia, só que agenda cheia com ticket muito baixo. Ou seja, o valor recebido, valor pago pelos pacientes ou pelo convênio, pelo plano odontológico, é baixo demais. Então trabalha, rala, né? Tá lá escravo no mocho, é aquele dentista que se sente escravo do mocho. E no final do mês, mal sobra dinheiro. Então nunca tem dinheiro ali para viajar, para guardar, para pensar numa aposentadoria. E na maioria das vezes já está há anos no mercado. Já tem um consultório aí há 10 anos, 15 anos. Então é o dentista que atende muito convênio e ganha pouco, trabalha demais. Começa a ter problema de saúde, a gente sabe. A nossa profissão é insalubre. Quem é escravo do mocho não pode largar de jeito nenhum, porque senão não consegue pagar as contas. Geralmente desenvolve problemas ali na coluna, enfim, uma série de problemas de saúde. Então essa é uma situação em que o dentista se encontra como refém. Uma outra situação comum também é aquele dentista que tem uma agenda vazia, não consegue atrair pacientes para o seu atendimento, trabalha pouco, é verdade, trabalha pouco, só que trabalha pouco porque tem pouco paciente. Trabalha pouco porque ninguém o procura. Isso é bem complicado, porque o faturamento é baixo também,
não tem qualidade de vida, é o dentista que daí não tem qualidade de vida, também não cobra dinheiro para nada, gostaria de ter uma condição melhor de vida, poder viajar, poder ter escolhas. Na verdade, um faturamento justo, o que é que traz para a nossa vida? Traz a possibilidade de nós fazermos escolhas. Escolher para onde quer viajar, escolher que restaurante ir, escolher que carro quer ter, né? Onde eu quero comprar uma casa. O faturamento traz possibilidade de escolha, tá? Então, esse é o segundo tipo, o segundo perfil de dentista que é refém do seu consultório, que é refém do consultório. Ok, e isso traz muita frustração, traz desânimo, né? Então, o que fazer para sair dessa situação e atrair mais pacientes para o seu consultório, o paciente certo? Esse é o assunto desse vídeo de hoje, esse é o assunto dessa live de hoje. Ok, o terceiro perfil de dentista que é refém do seu consultório é aquele que atende só pacientes particulares, que fala, não, eu não atendo plano odontológico de jeito nenhum, só atendo pacientes particulares. Só que não consegue fechar tratamento sem dar desconto. Só que não consegue fechar tratamento no valor que gostaria. Não consegue fechar um tratamento completo, um tratamento de alto valor. Então acaba tendo que atender muitos pacientes, ainda quando tem uma agenda cheia de pacientes particulares, ainda ok, mas se cobrar um valor muito baixo, acaba não sobrando, não tendo lucro, né? E não sobrando ali um dinheiro no final do mês. E geralmente quem se sente assim, refém do consultório, é quem já investiu muito na profissão. É quem já fez várias especializações, é quem já tem o seu próprio consultório, que já está há mais de 10 anos no mercado e que acreditou, vou até escrever aqui, marketing de todos os santos, e que acreditou, por alguma razão, contaram para ele na faculdade, algum professor falou, algum dentista ali mais antigo disse que ele teria uma clientela feita aí entre 5 e no máximo 10 anos de profissão. Mas não aconteceu isso. Então vamos colocar aqui, ó, marketing de todos os santos. Quem pratica esse tipo de marketing não consegue atrair mais pacientes para o seu atendimento. Não consegue atrair, na verdade, não consegue atrair o paciente certo para o seu consultório, para o seu atendimento. Tá? Agora, como, Carla? Né? O que é que eu faço para sair dessa situação? Isso acontece com muitos alunos meus que entram para as minhas turmas do curso online Dentista Referência e que falam, Carla, eu estou aqui porque eu não sei o que fazer. Eu estou nessa situação, ou trabalhando demais e ganhando pouco, ou a agenda está vazia e eu preciso aprender a atrair mais pacientes para o meu atendimento. Então, eu me sinto refém do meu consultório. E acontece ali que dentro do curso aprende realmente as estratégias certas, não estratégias mirabolantes, né? Não existe fórmula mágica, mas existem ações e estratégias certas, direcionadas, de quem está na prática. Eu estou na prática do dia a dia aqui com a minha rede de clínicas em crescimento. Eu saí de um pequeno consultório, um equipo só, e hoje coordeno, estou à frente de uma rede de clínicas aqui na região de Campinas em expansão. Então, dentro do meu curso, os alunos aprendem as estratégias para crescer, para um dos pontos, atrair o paciente certo para o seu atendimento. Então vamos lá. O que fazer, Carla? Como fazer? Eu gosto muito de usar a analogia de um jardim. A minha rede de clínicas é um jardim, é um imenso jardim que nós, eu e toda a minha equipe,
cuidamos desse jardim para atrair os clientes, para atrair as borboletas. Então, um jardim bem cuidado, um jardim em que as plantas, as flores foram pensadas para justamente atrair as borboletas. Vamos supor que você goste muito de borboletas, né? Goste demais, queira desfrutar ali, descansando ali na sua casa e olhando para o jardim repleto de borboletas. Você tem duas opções: ou caçar borboletas, virar um caçador de borboletas e deixar as borboletas presas numa caixa de vidro, né, de acrílico transparente e ficar desfrutando ali daquela beleza das borboletas coloridas. Ou uma opção é cultivar um belo jardim com as flores certas, com as plantas certas para atrair as borboletas, que é o que você quer. Então, eu gosto muito, e é o que eu pratico no meu dia a dia, de falar em atração de pacientes e não de captação de pacientes. Quando eu escuto esse termo captação, eu penso no caçador de borboletas. Eu quero atrair o paciente para o meu atendimento. Eu quero que ele queira, que ele tenha o desejo de vir até o meu jardim. Mas para isso, eu preciso saber cultivar. Para isso, eu preciso, além de cultivar, cuidar. Saber como cuidar. Entender como é um jardim que atrai as borboletas. Eu não quero atrair abelhas. Eu não quero atrair marimbondos. Eu quero as borboletas. E pode ser que eu queira borboletas azuis. E não de qualquer cor. E aí eu preciso buscar qual é a flor, qual é a planta que dá o aroma, que dá o colorido que a borboleta azul gosta. Isso é pensar em quem é o seu cliente ideal, o seu paciente ideal. E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar a diferença entre cliente e paciente. Cliente é aquele que paga pelo tratamento. E eu digo mais, é aquele que decide tratar com você. Não é só aquela pessoa com quem a gente negocia o valor do tratamento, mas é quem decide. Eu vou dar um exemplo aqui. Na odontopediatria, na ortopedia, enfim, quando vem uma criança ou um adolescente procurar um atendimento, quem é que paga? Quem é o responsável? Quem é o responsável pelo pagamento, por assinar o contrato? É o pai ou a mãe. Na maioria das vezes é a mãe. Quem decide se é você ou se é outro dentista que vai tratar? Pela minha experiência, em mais de 90% dos casos é a mãe, não é o pai. Muitas vezes é o pai quem paga. A gente acaba negociando com o pai, ele é o cliente. Mas a mãe é uma cliente muito mais importante, porque foi ela quem decidiu por você. Você foi escolhido pela mãe e não pelo pai, apesar de muitas vezes o pai assinar ali, passar o cartão, fazer o pagamento, tá? Quem é o paciente? O paciente é quem recebe o tratamento, é quem senta na sua cadeira odontológica lá. Então, quando eu falo quem é o seu cliente ideal, eu estou dizendo o seguinte, que é preciso pensar quem você quer atrair para o seu atendimento. Então, eu vou começar a listar aqui 4 pontos fundamentais para quem quer atrair o cliente certo, o paciente certo, se o paciente e o cliente forem a mesma pessoa, tá? E sair dessa condição definitivamente de ser refém do consultório, de ficar escravo do mocho. Então, eu vou colocar aqui 4 pontos importantes para você aprender a atrair mais pacientes e sair dessa posição, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, atrair
mais pacientes. E eu vou dizer aqui que não é a quantidade, é a qualidade. Então, muitos dentistas querem mais pacientes, mas pacientes de qualidade. Pacientes dentro da especialidade que querem. Pacientes dentro do público-alvo que quer atrair para o seu atendimento, que possam pagar por aquele tratamento. Pacientes que já tenham visto aí uma divulgação sua, seja muito mais fácil fechar tratamento com ele dentro do seu consultório. Então, pacientes qualificados, clientes qualificados. Então, vamos lá, vamos pôr pacientes, vamos trazer aqui clientes. Então, o primeiro ponto importante é definir quem é o seu cliente ideal. 1. Definir cliente ideal. O que é isso, Carla? É realmente você definir quem você quer atrair para o seu consultório. Que você quer borboletas, que você não quer abelhas, não quer marimbondos. Porque o cirurgião dentista foi condicionado a acreditar que ele deveria abrir o consultório dele para qualquer pessoa que precisasse do seu atendimento entrar. Ninguém ensinou que ele teria que pensar quem é o cliente dele, ideal. Quem ele quer atrair? Dentro da especialidade, dentro da condição socioeconômica. Quem é o cliente ideal? Como ele consome? Ele usa cartão de crédito? Não. Costuma parcelar suas compras? Não. De que marcas ele gosta? Como é que ele se comunica? Em que rede social ele está mais? Então, isso é pensar, definir e pensar estrategicamente em quem é o seu paciente ideal, quem é o seu cliente ideal. Então, isso é fundamental, é um primeiro ponto, importantíssimo. Quer sair dessa condição de refém? Aprenda a atrair mais pacientes. Só que dentro desses 4 pontos que eu vou falar aqui. Vamos lá. Primeiro, então, definir quem é o paciente ideal. Depois de definido isso, ambientar a sua recepção e a sua sala clínica. Ambientar o seu consultório. 2. Ambiente. Como é o ambiente do seu consultório? Será que o seu cliente ideal, será que o seu paciente hoje, vamos colocar hoje, que você ainda não definiu quem é o seu cliente ideal, o seu paciente ideal. Será que hoje ele chega na sua recepção, ele chega ali e ele sente que aquilo tudo foi criado para ele? Será que hoje ele tem essa sensação? Porque existe essa sensação, a gente tem. Pensa você quando entra ou num shopping, numa loja, ou num supermercado. Aquele lugar onde você se sente bem e que você volta, muito provavelmente é que a gente não para pensar sobre isso, porque isso acaba vindo num nível inconsciente. Na maioria das vezes, a gente já gosta do ambiente. E isso facilita muito aquela pessoa, aquele futuro paciente seu, fechar um tratamento com você. Entender que ele está no lugar certo. Isso vai ajudar a esse futuro paciente, que ainda não é, porque ainda não fechou o tratamento com você, a se tornar um novo paciente. Isso vai gerar um aumento de faturamento, se você definir quem é o seu cliente ideal e preparar tudo para ele, vai te tirando dessa condição de refém do seu consultório ou da sua clínica. Então, ambientar é muito importante. Um exemplo de ambientação é muito diferente um público jovem e infantil. A ambientação da sua sala clínica e da sua recepção, até do banheiro,
é diferente de quando você atende um público mais maduro, aí com 50 anos ou mais. Diferente. Diferente em quê, Carla? Conforto. Diferente na música ambiente. Diferente na comunicação que você usa ali na sua recepção. É diferente. Por isso, abrir o consultório para atender a todos e a tudo é complicado. Porque se você quer agradar todo mundo, você corre um grande risco de não agradar ninguém. Acaba perdendo com isso. Então, o ambiente é fundamental. Um outro ponto importante é você ter uma equipe treinada para atender esse público, essa pessoa que você definiu aqui. E quando eu falo em definir o cliente ideal, eu não estou falando para você restringir o seu atendimento. Carla, mas eu tenho 3 especializações, então quer dizer que eu vou ter que escolher uma só e atender só aquela? Eu não estou dizendo isso. Mas existem formas de você definir quem é a pessoa principal dentre vários públicos que você tem dentro do seu atendimento, que você quer atrair mais dela para o seu atendimento, não deixando de atender os outros, as outras especialidades ou até outros públicos, se eventualmente vierem, de classe socioeconômica um pouquinho diferente. Mas quem é aquela pessoa que você mais quer para o seu atendimento? Na área que seja mais lucrativa para você, na área que você mais gosta de fazer, que seja até mais fácil de você fechar tratamentos, que a sua comunicação flui muito mais, muito melhor. E aí você cria um ambiente para essas pessoas. E o terceiro ponto é ter uma equipe treinada para atender esse público. Então vamos lá. Equipe. Não só ter equipe. Carla, uma recepcionista. A uma recepcionista é a sua equipe. É com quem você conta para atender, para dar um atendimento de qualidade para os pacientes. Então vamos lá, equipe treinada. Treinada, sempre com foco aqui, ó, no seu cliente ideal. Por que eu digo isso? Por que eu digo que a sua equipe também, quando você vai contratar alguém e treinar, você tem que ter foco no seu cliente ideal? Porque dependendo do perfil principal do seu público, das pessoas que estão ali entrando para o seu atendimento, é importante você ter um perfil de equipe. Um exemplo, se o seu público é mais jovem, para gerar uma identificação com a sua equipe, seria interessante você ter também uma equipe jovem, que use uma linguagem parecida com a dos pacientes. Mas, se você atende, faz mais a parte de reabilitação oral e o seu público principal, aquele que você quer mais no seu consultório, é um público mais maduro, como eu falei aqui, um público de 50 a mais, 50 anos para frente, como deve ser a sua recepcionista? Será que uma recepcionista bem jovem, de 18 anos de idade, com uma comunicação com gírias muito jovens, será que vai gerar uma identificação com o seu cliente? Equipe. Ou seria melhor você ter uma pessoa também mais madura ali na sua recepção? Isso é pensar em cliente ideal. Foco no cliente. O cliente, o paciente, mas o cliente no centro de todas as decisões. Para quê? Atrair mais clientes para o seu consultório. Aquele paciente certo, aquele cliente ideal, que vai fechar mais tratamentos com você e vai tirar você dessa situação. E aí, você começando a colocar isso aqui em ação, você está saindo dessa situação aqui, ó,
do marketing de Todos os Santos. Porque aí você não está mais passivamente esperando ali. Você está fazendo algo. Você está começando a pensar fora da caixa dos dentistas. Existe uma caixa, os dentistas estão lá dentro. É a caixa em que todos fazem o marketing de Todos os Santos. Quando você começa a agir dessa forma, a pensar, né? Eu estou falando aqui numa forma diferente de pensar no seu atendimento, para você atrair mais pacientes, para atrair mais clientes qualificados. E sair dessa condição de marketing de Todos os Santos, de só ficar na esperança, de ficar só esperando e se lamentando porque nada dá certo. E se sentir perdido, muitas vezes querendo fazer alguma coisa, mas não sabe o que, está perdido, está sem uma luz e acaba não fazendo nada. Continua também dentro da caixa. E começar a pensar fora da caixa é isso aqui. Isso é possível? É possível para qualquer cirurgião dentista. Qualquer. De qualquer cidade, de qualquer tamanho de cidade, de qualquer especialidade, para qualquer tamanho de consultório. Ah, Carla, mas eu estou num consultório pequenininho, nem tenho equipe. Nem tenho. Não importa. Você também pode pensar fora da caixa, aumentar o número de pacientes, clientes, fechar mais tratamentos e sair dessa situação. E crescer o seu faturamento. Sobrar mais dinheiro para você realizar os seus sonhos. Qual foi o seu sonho lá no começo da odontologia? Quando você escolheu fazer odonto? O que é que você queria para você? Está alcançando? Está chegando lá? Já chegou ou não? Porque se você quiser chegar, se você quiser alcançar, eu estou dando um caminho. Eu dou esse caminho. Eu cheguei. Na verdade, eu não cheguei, eu estou na jornada. A gente nunca chega. Mas eu já alcancei aquele meu sonho da faculdade. E hoje eu tenho muitos outros, muito maiores. Então, esses 3 pontos são fundamentais. E tem ainda um quarto ponto. É um quarto ponto extra, aqui de bônus, que é você fazer uma divulgação direcionada e adequada para esse cliente ideal, para esse público que você quer no seu consultório. Então vamos lá, divulgação. Divulgação para esse público. Divulgação direcionada. Por isso, de nada adianta você ir para as redes sociais, de nada adianta você querer fazer marketing digital, que hoje está muito na moda. Inclusive, eu uso bastante para divulgação aqui da minha rede de clínica, sim, mas ele só é eficiente, qualquer tipo de divulgação só vai ser realmente eficiente se for direcionada e pensada com a comunicação adaptada, adequada para aquele público que você quer atender no consultório. Se não, no mínimo é dinheiro jogado fora. Quem contrata uma agência para fazer post no Facebook e no Instagram e não tem resultado de paciente na cadeira, está jogando dinheiro fora. E por quê? Eu digo isso, eu afirmo isso, eu garanto que tudo começa aqui. Para ter resultado, é preciso definir quem é o seu cliente ideal, como falar com ele, que tipo de comunicação eu preciso usar numa divulgação para atrair esse cliente. As agências não sabem. Vão te perguntar, doutor, doutora, quem é que você quer atrair? Quem é? De que área? Que assunto vai falar? Ortodontia, clareamento, mas para quem? Como atrair atenção? Como se comunicar aqui para ter resultado?
Então, quando a gente volta lá na ideia do jardim, que borboletas você quer no seu jardim? Você precisa buscar como atrair essas borboletas. Os clientes, os pacientes são as borboletas. São as borboletas. E aí, você está fazendo um jardim do seu consultório? Ou você está buscando, de repente, aí alguma estratégia mágica, mirabolante, que de uma semana para outra já enche a sua agenda? Achar que é assim que funciona? Não é. Quando você vai plantar um jardim, não sei se você aqui já plantou alguma coisa na vida, ou uma flor, ou uma erva, alguma coisa assim. Né? Salsinha, cebolinha, as donas de casa gostam muito de ter esses vasinhos. Você percebeu que não cresce rápido. Não cresce rápido. Existe um tempo para que isso aconteça. Precisa começar a criar raiz primeiro. Depois sai aquele primeiro galhozinho ali da terra. E se você não cuidar, aquela plantinha morre. Se você não regar, possivelmente, se não adubar, se a terra não for boa, se a terra não estiver adubada, você não vai ter sucesso na sua plantação. E não vai conseguir formar um jardim bonito. Não é fácil. Dá praga. Tem que arrancar ali os matos, as pragas. Tem que cuidar. Saber de quanto em quanto tempo precisa regar. Cada planta precisa de um tanto diferente de água, de adubo. Será que eu vou colocar o meu jardim num lugar de muito sol? Eu sei disso porque eu moro numa chácara. Então, eu sou rodeada por vegetação. Em um ambiente que bate muito sol, um sol direto, muito calor, que tipo de planta vai sobreviver ali? Vai nascer e vai florescer? Que tipo de flor? Se eu quero borboletas ali, será que ali é o lugar certo? E que tipo de planta eu vou colocar ali para atrair? Ou eu preciso de um local com mais sombra? Por quê? Porque as plantas não gostam de muito sol. Ou até as borboletas talvez não. Então isso é planejar, é pensar quem é o seu cliente ideal. E é claro que se você não tiver a menor noção de como plantar, como colocar uma semente na terra ali, qual é a profundidade e como cuidar disso, muito provavelmente você não vai conseguir fazer um jardim bonito e as borboletas possivelmente não virão. Agora, mesmo que você não tenha a mínima noção, mas se você for aprender, você tiver a curiosidade e a certeza de que precisa aprender, precisa de um passo a passo, de preferência de um passo a passo de quem tem experiência naquilo. E você seguir as indicações daquela pessoa, o passo a passo para você criar um jardim florido e atrair as borboletas que você quer. Possivelmente até as borboletas azuis. Aí concorda que as chances de você ter sucesso nisso aumentam exponencialmente, ao invés de fazer no instinto. Ah, eu vou plantar lá, mas não sei se isso aqui é muita água, se isso é pouca água, se na sombra vai ou não vai. Agora, se você conversa, se você ouve um especialista falando, ou uma pessoa que tem muita experiência nisso, ela vai te dizer, olha, precisa de um lugar com sol de manhã, sombra à tarde. Precisa ser esse tipo de flor. Esse tipo de flor atrai as borboletas que você quer. Adubar de tanto em tanto tempo. Que tipo de praga pode destruir o seu jardim, essa planta que você vai cultivar? É igualzinho, gente, aqui no seu consultório, é a mesma coisa. Se você fizer na intuição isso aqui, ok, Carla, eu quero sair da caixa. Eu quero. Não quero mais ficar preso aqui, não quero me sentir refém mais do meu consultório. Não quero mais ser escrava do mocho.
Ok, não quero mais praticar o marketing de Todos os Santos. Então, eu vou começar a fazer esse passo a passo, colocar em prática esse passo a passo que você está passando aqui. Mas vá a fundo nisso. Com quem tem experiência? Eu tenho experiência. De 24 anos, saí de um consultório pequeno e hoje estou à frente de uma rede de clínicas. Então, vá em busca, não só eu, outros profissionais também ensinam como atrair mais pacientes para o seu consultório. Eu ensino a atrair e fidelizar. Eu ensino dentistas comuns a alcançarem um faturamento de, no mínimo, R$25 mil por equipo no seu consultório ou clínica, deixando de ser escravos do mocho, sendo referência. As minhas clínicas são referência aqui na região. E aí eu vou deixar uma dica prática, como qualquer final de live aqui, uma dica prática, vamos lá, para você que definitivamente quer sair da caixa. Eu vou até desenhar uma caixa aqui. Vou desenhar, eu não sei desenhar a caixa, mas enfim. Vamos sair da caixa. Uma caixa aqui, ó. Quem quer sair da caixa, né, vai colocar em prática essa dica, certo? E chama e marque aqui, chame um amigo dentista que você acredita que vai crescer junto com você, que você quer junto com você nessa caminhada, nessa jornada de atrair e fidelizar o seu paciente, de chegar num faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica e mais. O caminho de não ser mais refém do seu consultório, de não ser mais escravo do mocho. O caminho de se tornar uma referência, uma autoridade naquilo que você faz para os seus pacientes, quem sabe na sua região e até na sua cidade. Então, vamos lá para a dica prática. Faça uma análise, terminando aqui a live, terminando esse vídeo, faça uma análise se você se encaixa em um dos 3 perfis que eu falei aqui, do dentista que é refém do seu consultório. Então, primeiro, analisa. Será que eu tô igual? Né? Eu me identifico? Será que eu me identifico com o perfil 1? Será que eu me identifico com o perfil 2 ou com o perfil 3? Esse é o primeiro ponto. Importantíssimo identificar onde é que eu tô hoje, para pensar o que é que eu vou fazer depois. Ok, então identificou o perfil. E se você, depois disso, se você está plantando um jardim, se o que você está fazendo no consultório hoje ou na sua clínica é plantar e cultivar um jardim para atrair mais pacientes. Se você pensa nos seus pacientes ou nos seus clientes como as borboletas que você quer atrair para o seu atendimento. Esse é um passo importantíssimo para quem quer sair da caixa. Vamos colocar até uma flechinha para fora, sair da caixa e começar aqui uma jornada em direção a ser referência, a se tornar uma referência, a crescer, a deixar de ser escravo do mocho, deixar de ser refém do consultório. Então, aqui, crescer. E esse é o caminho que eu dou para os dentistas, tá bom? Então, façam essa dica prática, coloque aí em ação, saia da caixa, pare de fazer o marketing de Todos os Santos, seja diferente, pense maior, pense grande e a gente vai junto nessa jornada de crescimento.